Bom dia, gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo, mas hoje faltam mais ou menos aí umas 5 semanas para a prova e eu tenho um desafio para finalizar. A gente vem de uma semana de base no ciclismo com assessoria, com um desafio de 10 dias seguidos pedalando e por azar, né, acabou caindo agora nessa semana aí do dia 15 de janeiro, que seria a minha semana oficial de retomada presencial ao meu trabalho. Na anterior eu ainda estava meio online, então estava mais fácil adaptar. E aí esses últimos 5 dias eu precisei pedalar indoor. Então a minha meta seria fazer 50 quilômetros ao dia, mas como eu ainda pedalo numa velocidade menor, né? E também eu acho a bike de spinning da academia muito pesada, eu não sei, eu acho que nela parece que mesmo pedalando o normal que eu pedalo fora fica abaixo. Tava me consumindo muito tempo e juntando os outros treinos, porque essa semana voltou natação, a gente tava sem natação desde 20 de janeiro, que a piscina tava em reforma. Então essa semana voltou natação 3 vezes na semana, tive corrida na quarta, vou ter amanhã também no domingo, fora o fortalecimento, pilates que eu preciso fazer porque minha coluna voltou a incomodar demais, já fazem 2 semanas aí que tá pegando, justamente imagino da bike, tempo sentado, mesmo fazendo os alongamentos e tudo, eu tô sentindo ciático o dia inteiro e tá me atrapalhando, pra correr me atrapalhou, voltou a doer o tendão, então eu tô de olho nisso pra ver como vai ficar. Tô chateada, achei que ia estar, entre aspas, curada, né, ou que não ia incomodar tanto, mas tem que fazer e por enquanto tá dando pra ir, então tô indo. Então ontem foi o 9º dia, né, sexta-feira, e hoje sábado é o 10º dia. Não consegui fazer a meta dos 500 quilômetros. Na semana anterior, né, no início ali, eu consegui estar fazendo, né, então eu fiz um dia indoor na quinta-feira, sexta eu fiz em Araucária, fiz 55, meu pedal mais longo e maior altimetria, bem feliz. E foi um pedal onde nos primeiros, até eu falei no vídeo passado, na primeira vez que fui lá, eu devo ter subido a pé uns 6 morros, sei lá. Na segunda vez foram acho que 2 ou 3. E um deles foi por bobeira, foi porque eu deixei pra troncar a marcha muito em cima e caiu a corrente. Os outros foi por falta de perna. E nesse último que eu fiz ali com o pessoal muito gente boa da minha assessoria, né, tipo, de esperar e tal, até porque eu não conheço o caminho, né? É diferente de ir pra Renault ou pra qualquer outro lugar, em Araucária, eu ainda tô me conhecendo. Então, se você fica, é mais difícil de voltar. E aí, o pessoal me esperou e tudo, e foi muito gostoso. A gente pedalou, acho que quase umas 3 horas, né, porque é muita subida, e deu 655 quilômetros, 3 horas ou mais, até agora eu não lembro. E aí, domingo, sábado passado, eu fiz indoor, porque domingo a gente tinha uma tentativa de fazer um simulado de 90 quilômetros no percurso de Curitiba e com escolta. Então daí sábado, como eu já tava muito cansada de sexta de Araucária, eu fiz 25 só indoor na academia pra descansar a perna. Mas infelizmente não deu muito boa, no domingo deu os 90 quilômetros. Acabou que realmente, né, eu sempre sobro dos pelotões, ainda mais ali que tem gente que pedala muito bem. E a escolta acabou indo. E aí, sorte que o Léo tava junto com o meu carro, que né, ele foi me levar, porque era lá no Passaúna, bem na saída da prova mesmo. E aí, ele, no início, ele tava ainda acompanhando só pra ver, mas daí depois eu pedi pra ele ficar também, né? E o meu treinador tinha pedido, então eu fui de escolta particular, que chique. Mas aí, como já, né, repito, eu pedalo devagar, ele também ia correr, aí eu acabei optando por fazer só os primeiros 30 quilômetros da prova, que eu considerei bem difícil. Na sequência que a gente andou de carro até ir pro Barigui, foi, assim, na minha visão, um pouco mais simples. Eu não sei se é engano de estar no carro, mas parecia que tinha umas descidas mais longas, assim, era um trecho ali na BR melhor. Agora, os primeiros 30, penei, mas fiz. E, consequentemente, é isso. Minha média ali dos 50 quilômetros já acabou baixando o dia. E aí, pra recuperar isso depois, né, porque o ideal é fazer 500 em 10 dias. Então, se um dia você quiser pedalar os 500 e nos outros 9 não pedalar, você pode. Só que quando vai ficando um pouco a cada dia, no final é difícil fechar total, né? Então, acabou que ficou ali esses 30. E depois, enquanto ele corria no Barigui, eu dei mais algumas voltas. Fechei 17 quilômetros. Foi 1 hora, mais ou menos. Porque no Barigui não tem como acelerar, ainda mais que daí a gente foi pra lá, era tipo 4 da manhã, mas até eu pedalar, até chegar lá, já era acho que umas 8h30, 9, daí o Barigui já tá assim, né?
Então foi mais assim pra testar, mas muito melhor do que a primeira vez que eu tentei ir lá pra pedalar e não consegui dar uma volta, por causa principalmente da ponte que tem na voltinha de baixo. Aquela ponte é muito pequena, é muito estreita, então atrapalha muito, tem gente sem noção, tem gente que, enfim, eu tento cuidar ao máximo, né, ainda mais porque se tiver batida as duas pessoas vão se machucar, mas eu acho que principalmente se machuca quem tá fora, né, não sei, posso estar errado, mas via de regra, até teve um acidente, um cara me passou, tipo, nossa, parecia que tava no, sei lá onde, numa pista. Passou gritando esquerda, mas eu tava de boa, né, sem fone. Tanto que ele quase já bateu no cara da frente, que tava lá bem de boa, com aquelas bikes de passeio e com um fone desse tamanho que o cara não ouviu. E o cara tava usando no meio das duas faixas de bike, né. Então ele foi ultrapassar, quase bateu no meio do cara. Me ultrapassou, foi ultrapassar o cara. Aí no que eu fui passar esse cara, porque daí tinha espaço, tava tranquilo, né, porque ele tava bem de boa. No que eu subi assim lá na frente, o cara tinha acabado de atropelar uma moça, ela tava, tipo, muito mal, tava ligando essa moça correndo. Então, tipo, tem que ter uma noção, né, gente? Todo mundo, se respeitassem aí as faixas ali do Barigui, já seria um avanço. O sol já tá nascendo aqui, não dá pra ver tanto, mas na outra janela ali. E eu só vou comer aqui meu pré-treino. Pra esses pedais eu tô preferindo comer antes, comer pão, comer banana, tipo, me sentir mais forte, com mais sustância. Os últimos pedais, comi chocotone, uns 3 deles. Pedaços, né, óbvio, nada demais, não 3 chocotones, mas tipo uns 3 pedais aí que teve no decorrer, um dia de tarde, peguei um pedacinho, um dia só até finalizar, porque meu irmão tava com Dalinde, muito bom, 10 de 10, foi o que eu mais gostei de todos que eu provei, o normal mesmo, chocotone normal, sem ser recheado nem nada. E, óbvio, não façam isso em casa, não repitam, eu sei como é meu intestino, eu sei como adaptar, não é só isso, também a minha alimentação, eu coloco outras coisas juntos no pré-treino, tô levando suplementação na garrafinha também hoje, tô levando um específico mais de eletrólitos e tô levando um Carbon Pó que eu gosto muito, que também tem eletrólitos, e tô levando um gel, um hidrogel, que tem 25 de carbo, pra ver quanto que eu vou pedalar, né, porque daí, como reduziu aí a minha média, durante a semana também ficou inviável eu fazer os 50, porque, repito, eu pedalo devagar, então seria, né, com os outros treinos não rola, porque eu não tenho rolo, então também depende do horário da academia. Aí por mais que tiveram vários dias que eu cheguei lá 8 horas da noite, saí 10, tipo, no horário que fecha, ontem eu cheguei 7, saí 9, que sexta-feira fecha 1 hora mais cedo, né, à noite, então eu dei meus pulos de fazer os outros treinos de manhã e colocar isso à noite, mas trabalho para fechar antes de ir, deu tudo certo. Então, primeira semana de trabalho concluída com muito sucesso, e o pedal que eu podia fazer eu fiz. O único dia que eu fiz menos foi quinta-feira, porque eu tava exausta, e eu queria também fazer um pouquinho de musculação, porque nesse decorrer eu tinha feito só segunda e terça, então eu fiz uns superiores ali, e também um pouquinho de glúteo, justamente para fortalecer, por causa que minha lesão tá voltando, né? E aí coloquei só 35 km na bike, porque tipo, minha perna não tava ainda, os últimos 5 km, eu sei quando é psicológico, foi todos os outros dias você tem que ficar 2 horas ali em cima pedalando indoor. Mas no dia do 35 foi também desgaste do corpo, né? E o tempo, porque como ia fechar a academia, eu optei por fazer musculação no finalzinho. E acho que é isso então. Hoje é sábado, como eu falei, é o último dia, eu tô indo na Renault. Não sei quanto eu vou conseguir pedalar. Eu queria particularmente fazer 60 quilômetros para recuperar esses 5 perdidos e um pouquinho do 25 da semana passada. Eu falei pro meu treinador, ó, recalculei minha rota, ao invés do 500 no desafio, tô planejando fazer 400, né? Que daí eu acho plausível até para esse período agora que eu tava, infelizmente, graças a Deus, mas que eu não tava mais de férias, né? Eu tava trabalhando, então fica mais difícil incluir. E aí, ano que vem, quem sabe, pode ser que nesse mesmo tempo total eu consiga já fazer mais quilômetros e é outra história, mas é um desafio de base do ciclismo, e tá sido legal, né? Tô sentindo já uma evolução, então eu tô bem feliz. Então agora eu vou comer e partiu Renault. Daí depois eu conto pra vocês como é que foi.
Olá, acabei de pedalar 90,2 km. Oi pessoal, tudo bem? Águas rolaram desde o último vídeo. Naquele em questão, a meta era pedalar, se eu não me engano, 60 ou 70 quilômetros. E a gente acabou fazendo 40, agora não me recordo em si porquê. Aí na sequência tiveram alguns outros pedais, idas para Araucária, mas eu não consegui me acertar bem a TT. Eu acho, assim, olhando e falando com outras pessoas, que ela tá grande para mim, e isso também dificulta muito, né? Já é uma bike mais difícil de manusear, para curva, para tudo. E agora, ontem eu acabei de alugar uma Road, eu pretendo até comprar ela, mas por enquanto, até eu vender a TT, eu vou alugar. Para esse um mês aí que antecede a prova. Eu ainda não decidi se eu vou fazer, eu tenho que decidir até hoje. Falta exatamente um mês e amanhã vai faltar exatamente um mês. E eu me machuquei sábado passado e foi engatando, aí essa quinta-feira piorou na corrida e eu tô com bastante dor no pé, eu não tô identificando o que tá acontecendo. Minha panturrilha deu alguma contratura muscular também, acho mais forte, e compensou no pé e sobrecarregou a minha lesão, eu acho, do mesmo lugar do tornozelo, não tenho certeza. Então eu tô muito preocupada, e às vezes não corre o risco, né? Por mais que hoje eu pedalei 90 quilômetros, é o pedal mais longo da minha vida, até então o maior tinha sido 55. O Léo também fez e ele tá começando agora praticamente. E ele tá me acompanhando bastante aí nessas idas, até para dar mais segurança, então tem sido muito positivo isso. Mas no fim das contas, na prova é eu comigo mesma, né? Então tem que estar preparada também. Hoje foi mais, deu quase 4 horas, ficou uma média de 23 mais ou menos. Deu praticamente 3 géis que eu usei. E foi isso mais ou menos, é o que eu pretendo usar na prova, não vou passar disso. Acho que mais do que 30 gramas por hora, pra mim, no pedal não tem necessidade, pelo menos não ainda. Se for pra cuidar, eu quero cuidar mais ali antes de nadar, depois, ou até mesmo na hora da corrida em si, né? Só que agora estamos nessa questão, porque hoje eu tinha 90 de pedal, era para aquecer 3 km correndo antes, né? Mas eu não podia correr. E amanhã eu teria a primeira meia maratona da minha vida, né? Até agora o máximo que eu corri acho que foi 18 km em treino. E amanhã eu tinha um treino de 21. Mas agora, infelizmente, ele vai ficar, sabe Deus pra quando, né? Tá, pelo menos aí uma semana da corrida eu tô parada. E é isso que tá me fazendo botar em jogo tudo, né? Porque eu não quero me estrupiar nos treinos, nem chegar na prova quebrada e nem não poder fazer a prova. Então, entre ter ali uma parte do valor e usar pra aplicar cupom em outra etapa para ano que vem, eu me preparo melhor, enfim, mas tô bem chateada, querendo ou não investir muito financeiro, investir muito tempo, né, desde novembro aí praticamente que eu comecei, a TT eu acho que eu peguei em dezembro e agora a Road peguei ontem, mas a gente não tem controle das coisas, né, com certeza, estando com saúde geral, global, é o que mais importa, que isso aqui eu sei que ficando parada, né, enfim, fazendo físio, o que tiver que ser feito eu recupero, agora o resto não, né, segurança em primeiro lugar, então tô muito feliz com o caminho até aqui, eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, acabei não conseguindo mais gravar da continuidade, porque aí começou o meu período saiu do período de férias, entrei em período de trabalho normal, e aí a rotina realmente é treinar, comer, dormir, trabalhar, mais nada, de final de semana igualmente, ainda mais que são treinos mais longos, né, tipo hoje que deu 4 horas, amanhã imagino que daria pelo menos umas 2 horas, e é isso, tive muita ajuda nesse meio do caminho, o próprio Léo também ajudou demais. E sozinho a gente não faz, né? Não, pode talvez um sprint, algo assim, mas passou disso, você vai ter que ter, tipo, alguém, rede de apoio, é muito importante, assim. Seja para o psicológico, seja às vezes para buscar uma bike, seja para levar numa revisão, seja para, enfim, o que tiver que ser feito, você vai precisar de companhia e tudo. Então, acho que eu finalizo hoje essa jornada. Repito que eu ainda não decidi, né, se eu vier a continuar daí de qualquer forma, eu posso gravar ainda um ou outro vídeo para frente, mas quem sabe daí eu volto oficialmente aí quando essa preparação para metade desse ano, enfim, talvez recomece, né? Porque agora não faz sentido começar numa sequência de treino para 70.3. Então é isso, obrigada a quem acompanhou até aqui e não sabemos o futuro, mas até uma próxima.
Oi, gente, oficialmente em Araucária, com esse céu, coisa mais linda do mundo. Que dia gostoso pra pedalar, meu Deus. Eu tava, óbvio, de novo com receio e todos os BOs da bike, porque ela saiu da revisão, né, tava com bastante problema no freio. Semana passada eu andei na Renault 90 km lá e, nossa, eu tava, tipo, sem freio real, assim, tava muito ruim, porque as pastilhas estavam todas danificadas, de passar óleo na correia e às vezes vazar e tal, né, que essa bike eu aluguei. Eu mandei pra revisão, foi trocado também as pastilhas, e daí hoje seria a primeira vez em Araucária de road. E eu só tinha andado com a minha TT até então, mas foi bem legal, tipo assim, era 4 horas de pedal, passou relativamente rápido. As primeiras 2 horas eu fiz sozinha, me desencontrei do Léo, e daí na sequência as outras 2 horas eu fiz com ele. Daí é mais de boa, né, porque você se sente mais segura, óbvio. Eu gosto de fazer as coisas sozinha também, ter o meu momento, me desafiar ali. Tem coisa que só a cabeça sozinha, né, a gente consegue, tipo, pensar. Mas ao mesmo tempo também é bom ter companhia. E ó, tá chegando. A gente fechou às 4 horas, então deu 70 e alguma coisa km, tipo, a velocidade ficou média, ficou baixa até, mas é que muito também eu não estou podendo forçar, não que a velocidade seja alta, mas eu tô com esse problema, né, na panturrilha, no tendão de Aquiles, e eu decidi fazer a prova mesmo assim, porque de tudo na minha vida, a decisão que ia me deixar mais frustrada e mais arrependida talvez fosse a de não fazer, a de tentar talvez remarcar, né, ver ano que vem. E eu sei que muita gente não vai entender e que, enfim, tem N motivos para minha decisão e tem N motivos para quem quiser julgar ou não também, mas, né, cada um com a sua vida. E era tanto BO, tanta coisa investida, né, nessa prova, que, tipo assim, deixar para daqui 1 ano ou mais, às vezes ia ser muito pior. E eu tô, né, com essa questão na panturrilha, no tendão de Aquiles e no tornozelo. Tem um negócio lá que é chamado, acho que é retináculo, e ele que tá me dando as buchas. Mas isso, assim, tipo, essa questão de... Não vou dizer uma covardia, porque óbvio que teria motivo, mas eu acho que, assim, hoje, né, tudo desenrolou, foi início de fevereiro, hoje é dia 15, é domingo de carnaval, e ontem começou o camp, né, da assessoria, e ainda tem pedal para ter amanhã e também terça. Amanhã seria na Renault, um brick para correr também, só que 5 km em ritmo de prova, e eu não tô correndo, tipo, eu não consegui marcar físio, não deu bons horários, gente, eu tentei de tudo, até médico mesmo, para eu tentar fazer uma infiltração, alguma coisa, só para eu conseguir continuar treinando, né? E, enfim, parece que sempre acontece tudo perto da prova, né, com todo mundo, não é 2, 3 meses antes que você tem tempo de resolver. Então agora que eu tava com a glória de Deus estabilizada, um pouco mais da coluna, assim, ela tem dias bons, dias ruins, mas tava muito melhor. Estourou tudo isso de uma vez e perdi o controle, então eu fiquei muito triste, muito chateada. Como eu já mencionei, né, pensei muito em remarcar, mas ter remarcado me faria muito pior do que isso. Pelo menos eu tentei. É investimento e eu sei que eu queimo a inscrição da prova se eu não conseguir completar ou qualquer coisa assim, mas pra minha experiência, se eu não conseguir largar, aí é uma coisa. Agora, não conseguir completar também é uma prova, também é uma experiência e é o meu primeiro. Eu não tô indo pra tempo, eu não tô indo pra nada, eu tô indo pra curtir. Eu quero que seja gostoso igual o pedal de domingo passado, eu quero que seja gostoso igual o desse dia aqui, que esteja um clima semelhante ou não, mas gostoso assim pra mim. Porque no fim das contas, tudo isso que eu tô fazendo é pra mim, é o meu sonho, né? Então, acho que vale muito... eu consegui dar continuidade nisso, eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi tudo de mim. Como eu tava falando com o Léo, os treinos de natação eu fiz tudo, até um pouco mais do que deveria. E agora, graças a Deus, depois de bom tempo parada, tá melhorando, né? No final do ano que eu já comentei com vocês, a piscina lá tava, onde a gente treina, tava de reforma. Agora deu exatamente dia 12 de fevereiro, deu exatamente 1 mês que voltou. Nossa, a Araucária tá muito movimentada hoje, sério. Tá até mais perigoso de andar do que dos outros dias. Foi o dia mais movimentado de todos que eu já vi até hoje. Olha que é tipo 1 e pouco da tarde, né? Então
maioria quem tá almoçando na casa dos outros ou coisa assim, já tá lá. E quem foi viajar pro carnaval foi ontem, né? Na Letícia eu ganhei no domingo. E, enfim, resumo da ópera então. A natação eu gabaritei, corrida eu tava gabaritando, tava muito bem até tudo isso, né? Então, de quinta-feira fechou uma semana e um dia sem treinar. E aí eu tentei correr 1 quilômetro na quinta, não rolou. Na sexta eu tinha também treino, que era pra ser 46 minutos leve, 5:48 mais ou menos, 5:45 ali de pace. E aí eu testei fazer na esteira, eu tava me sentindo melhor já, tipo assim, eu completei. Mas assim, não senti que, por exemplo, eu tô 100% bem, sabe? Pelo contrário, fiz gelo, fiz uns exercícios, tanto pro tendão, os isométricos, usei meia de compressão, levantei o pé, rezei, botei minha pulseira dos 7 nós de novo, contra tudo de energia negativa e seja o que for. Rezei muito, tô rezando, sabe? Que Deus abençoe, porque quem já fez sabe o tamanho da nossa dedicação para isso. E se não fosse isso, os de corrida também ia ter tirado de letra. Os únicos que tiveram 2 vezes que quebrou e que eu não consegui fazer foi justamente da bike, sabe? E é o que eu vou tentar dentro das limitações da minha panturrilha, dizendo tudo isso para explicar, né? Porque eu também não pude forçar tanto hoje, marcha muito pesada, até as subidas, assim, eu deixei o mais leve possível, rotação, pra, tipo, não ficar me fisgando, porque se ela fisga, aí eu já não consigo mais treinar, porque daí passa pro tornozelo, passa pro tendão e meu pé todo trava. E daí pra pedalar não rola, né? Então, resumo, corrida eu teria gabaritado, né? Tentei esse treino, mas não rolou. Não fiz também o 21 km da semana passada. Tô bem chateada porque ia ser meu primeiro, mas eu entendo que, se Deus quiser, terão vários na minha vida. E a bike, os que eu não fiz, foi justamente um que foi quando comecei a sentir um pouquinho da lesão, que foi um sábado onde a gente nadou no Passaúna. E depois 2.000 metros, e depois a gente vinha pedalar aqui umas 2 horas, e eu pedalei assim, eu tentei o máximo de tipo 40 e poucos minutos, mas a panturrilha não ia, porque foi tipo bem no dia posterior assim ao surgimento da lesão, e eu não tinha me tocado ainda, eu achei que era só uma coisa muscular da panturrilha, porque meio dolorido a gente sempre anda. Agora o difícil é saber quando que isso tá virando um problema, né, ou quando não, mas eu sempre tento ficar de olho no meu corpo, e ali eu já vi que era melhor não forçar, então abortamos a missão. Deu esses 40 minutos só, e daí não pedalei mais. Aí, essa semana foi só rodagem leve dentro da academia mesmo. E aí o que mais eu ia dizer? E o outro que eu abartei foi o que a gente ia fazer o percurso do 70.3. E eu fiz os primeiros 30 com o Léo de escolta de carro do meu lado, mas assim, gente, é um frio na barriga, aquela BR e tudo, então acabou que meio que eu decidi, tipo, não continuar o resto ali dos outros 30, porque eles também iam fazer 90, mas tinha tanto movimento que o pessoal da assessoria mesmo fez só 60, né? Então, e esses eu fiz os 30 e disse, tipo, não dá mais, porque, sério, os caminhões estavam passando assim do lado. E é muito perigoso fazer isso sem acostamento, sem nada, né? Mas então é isso, tô bem feliz. Resumindo pra vocês, vou fazer a prova, não sei como vou, se eu vou completar, mas igual, né, eu tava conversando com um colega na academia, ele falou, se entregar a bike, nem que você termine a pé, e é o que eu vou ter que fazer se não der pra correr ou se der pra correr leve. Mas então é isso, semana que vem, ou no desenrolar dessa, que a gente ainda tem uns outros treinos da assessoria, eu gravo mais alguma coisinha, mas esse vídeo é pra completar o da semana passada, que eu disse que não saberia se ia fazer a prova, mas fazer o que?